Tá difícil, gente, essa internet aqui hoje, hein? Meu Deus. Mas bora lá, que a gente não desiste. Estão me ouvindo? Vai falando aí pra mim, Cal, tá? Tá? Uhum. E aí eu fui desenvolvendo métodos para conseguir organizar a minha agenda, atrair clientes de verdade, para poder lotar meus laser day e aumentar para 2 dias trabalhando assim. E eu agendava cliente de 15 em 15 minutos, porque como era alugado, se fosse perna, era um tempo maior, claro. Mas eu alugava, como eu alugava, era cliente de 15 em 15 minutos para mim poder dar conta de atender a demanda de clientes. Tá? E por que que eu estou compartilhando tudo isso com vocês? Porque talvez vocês achem essa promessa boa demais de conseguir faturar R$ 10.000 no seu Laser Day, mas eu sou a prova viva de que isso é possível. É muito possível você conseguir faturar tudo isso com as estratégias certas. E uma das coisas que você precisa ter para isso é uma mentalidade de alta performance. E o que é isso? É uma mentalidade que tem clareza nos objetivos, que sabe aonde quer chegar, porque sabe do próprio potencial. E foco no que importa. Porque muita gente, às vezes a gente acorda, ai, tô motivado. Hoje eu tô motivado, eu vou fazer acontecer. E não é assim. A motivação, ela vem e passa, mas a determinação não. Uma pessoa determinada, que sabe onde ela quer chegar, pode acontecer milhares de coisas. Pode, principalmente mulher, que tem ciclo hormonal, às vezes a gente tá bem, às vezes a gente não tá, às vezes a gente tá mais estressado. E se a gente estiver só levando para o lado motivacional, quando acontecer isso com a gente, vai ser um empecilho para a gente desistir. E se a gente está determinada, com foco, que eu vou fazer acontecer, eu vou conquistar isso, eu mereço isso, você não se dispersa. Então, a gente tem que ter sempre uma mentalidade de alta performance. Tá sempre aberta para aprender. Eu sou aberta para aprender todos os dias. Todos os dias eu busco coisas novas, busco aprender coisa nova, porque a gente não sabe tudo. Sempre tem coisas que a gente acha que sabe e mudou, não sabe. Então, a gente tem que estar sempre aberta para o crescimento e ter muita responsabilidade e parar com essas crenças limitantes de achar que eu tenho pouco seguidor e não vou conseguir. Eu não sou boa. Eu não estava na área da estética e vou voltar agora. Às vezes pode ser uma crença limitante também. Tem muita concorrência e não é assim. A cliente que quiser fazer com você, ela vai se conectar com você. Então, ela vai fazer com você, porque ela vai ver o seu valor. Então, sempre pensar que você pode cada vez mais. E foi aí, gente, que eu criei esse Laser Day magnético, que é o jeito que eu dei o nome, porque o que eu quero é ser uma depiladora magnética. É uma depiladora que, além de fazer o seu serviço, as pessoas veem que ela é boa. Ela atrai clientes que querem pagar e não fica pedindo desconto. Porque qualquer esquina tem gente que faz depilação a laser. Mas por que que a tua cliente ela tem que fazer com você? Porque você tem que mostrar isso para ela. Então, eu vou falar agora, vou ensinar vocês quais são esses 4 pilares para você conseguir chegar no faturamento de até R$ 10.000 ou mais ainda. Porque, igual eu falei para vocês, eu fazia R$ 12.000 num dia de depilação a laser, trabalhando, tá? Trabalhando. O primeiro pilar é a pré-venda estratégica. O que que é isso? É você conseguir captar clientes antes do dia do teu laser day. Porque tem muita gente que começa a fazer, postar aqueles antes e depois, ou falando, faz aquele bannerzinho, dia 16 vai ter laser day. Aí coloca lá para a pessoa poder marcar o horário, mas não gera desejo. Você tem que gerar desejo antecipadamente. Você tem que falar, o teu cliente te chamou lá no teu WhatsApp, por exemplo, ou no seu story do Instagram. Você fala para o teu cliente que você está criando uma lista de interessados para o evento. Torna o seu Laser Day como um evento, como algo novo, e não como um dia comum na tua clínica. Quando eu fazia Laser Day, era um evento. Eu fazia um evento, eu fazia plaquinha para cliente tirar foto e postar, sabe aquelas plaquinhas? Fui no Laser Day, pele lisinha, show pelos. Eu fazia
essas plaquinhas para cliente tirar foto e postar, porque isso aí dá um engajamento muito grande. As outras vão ver que fulana de tal tá fazendo, vai ter confiança e vai querer fazer com você. Então, esse pilar é muito importante. E como que você vai construir conteúdo? Vocês têm vergonha de fazer conteúdo, de falar no Instagram? Não tem vergonha? Me fala. Tem. Isso é normal. No começo eu também tinha muita vergonha de gravar conteúdo, de ai, o que a pessoa vai pensar de mim? E a gente tem que parar com isso. Por quê? Porque vergonha não paga boleto de ninguém, e isso é verdade. Porque como que a cliente vai ver que você é referência se ela nem te conhece? Se ela nem tá vendo você? As plaquinhas, sabe aquelas plaquinhas que você manda fazer escrito. Depois eu mando lá no grupo foto para vocês verem também, mas são plaquinhas para cliente segurar, porque como você vai começar a transformar o seu Laser Day num evento, então é como se fosse um evento, igual vai em festa de casamento, de formatura, é isso que você tem que gerar, esse desejo da tua cliente. E tem que parar, gente, com isso de ter vergonha. Eu sei que às vezes a gente tem vergonha, é normal, isso é um sentimento do ser humano e não tem como controlar. Só que vocês têm que começar a criar conteúdo, porque a cliente ela não vai descobrir por um passe de mágica que você existe, que você é boa. Você tem que mostrar isso para ela. E aí existe no marketing a gente chama funil de conteúdo. Vou fazer aqui para vocês. Caso você quiser filmar aqui também, né? Eu vou desenhar aqui um funil para vocês. Eu não desenho muito bem, tá? Mas vocês relevam. Dá para ver certinho? Para pré-venda estratégica, o funil são 3 fases do funil. Podemos divulgar um evento sem data para ver se consegue clientes? Pode, você tem que começar a fazer conteúdo antes de ter data, para gerar desejo da tua cliente, sempre, tá? O conteúdo, aqui, o topo de funil. Conteúdo de topo de funil, de meio de funil e fundo de funil. Se quiser anotar isso daí, é muito bom para vocês conseguirem captar cliente antes do Laser Day de vocês, tá? Ou não só do Laser Day, como vocês já têm o aparelho. O conteúdo de topo de funil é para você fazer o cliente te conhecer. Aqui você vai fazer conteúdo para o cliente te conhecer, gerando curiosidade no teu cliente. O que é a curiosidade do teu cliente? É conteúdo assim, você sabia que, com esse gancho, você sabia que, aí você desenvolve algum assunto do laser. Por exemplo, você sabia que além de eliminar os pelos, o laser também ajuda a tratar a foliculite? E aí você vai, e no final, uma chamada de ação que a gente, no marketing, fala CTA, que é me segue aqui, tem que parar com vergonha, gente. Vocês agora, vocês estão se tornando depiladora magnética, então vocês param com vergonha e sempre com uma CTA no final, para seguir ou para chamar no direct para saber mais. Esse conteúdo é do topo do funil. O meio do funil, que é 3 tipos de conteúdo que você tem que gerar para você conseguir fazer essa pré-venda estratégica, gerando desejo no teu cliente. O meio de funil, tô com sede, tá ligado? O cliente ele já te conhece, mas ele precisa saber que ele tem que fazer o procedimento com você e não com a fulana de tal. Ele precisa saber que você é boa. Então, aqui, você vai mostrar para ele que você é referência. Então, esse conteúdo aqui, você vai fazer para o teu cliente, tá riscando tudo aqui, hein? Mas vocês estão entendendo. Esse conteúdo aqui, vocês vão fazer mostrando que você é referência. Então, você vai explicar uma coisa mais técnica para o teu cliente. Por exemplo, o laser elimina pelo branco? Aí você vai lá falar que não e vai explicar o porquê. Estão entendendo? Vão me falando no chat, porque às vezes eu me empolgo e vou falando rápido ali. Então, vão falando. O conteúdo de fundo de funil é quando o cliente ele já te conheceu, ele já está mais próximo de você, ele já está te vendo como profissional, mas ele precisa de mais um impulso
para ele fazer com você o procedimento. Então, aqui, nesse conteúdo de fundo de funil, você vai ter que fazer conteúdo mostrando prova social para o teu cliente. Então, é foto de antes e depois, é feedback do teu cliente. Vocês fazem follow-up ou não, nem sabe o que é? Isso. Fala para mim, se alguém faz, não sabe o que é. Não sei. É quando o teu cliente, porque assim, quando ficou com alguma dúvida aqui nessa parte? Não? Quando o cliente ele já é teu cliente, ele já veio ali na clínica, fez o procedimento com você, não só depilação a laser, gente, vocês têm que ter essa perspectiva aqui em qualquer procedimento, porque eu acho que vocês não trabalham só com depilação a laser, né? É quando o teu cliente ele vem na tua clínica, ele já confiou em você, porque ele veio, então você tem que cuidar desse cliente. O cliente veio, no outro dia, depois de 24 horas, você mandar uma mensagem. Boa tarde, Maria, tudo bem? Aí ela vai responder. Tudo bem. Ah, eu queria saber se está tudo certo depois da sessão, porque o teu feedback para mim é muito importante para eu sempre entregar um resultado melhor, um tratamento melhor para você. Você gostou? Aí o cliente vai pegar e vai te responder. Isso daí você vai gerar prova social, que você vai poder postar de feedback, que ele vai falar se gostou, se não gostou. Se ele gostou, você vai usar como a prova social. E se ele não gostou, você vai ter que parar para pensar aonde que você errou para você melhorar e não fazer isso de novo. Estão entendendo? E o preenchimento da agenda com ticket médio elevado, que é o segundo pilar da nossa estratégia. Muita gente, eu não sei quanto que vocês cobram depilação a laser, mas tem muita gente cobrando barato demais. Não tem condição de você pagar muito caro, 100 mil num aparelho de depilação a laser e cobrar 30 reais. É pouco. Tem gente que cobra a axila 80 reais. Não sei quanto que vocês cobram, mas é barato demais. Então, depende da cidade. Aqui eu cobro 150 axila e eu sou a mais cara, porque tem os baratos, né? Mas eu cobro 150. Tem lugar que é mais caro, depende da cidade, porque como eu falei para vocês, eu sou do interior e minha cidade é um ovo por sessão. E eu já vou ensinar também estratégias para vocês fazerem a cliente fechar plano de tratamento. Já vou falar, chegar nessa parte, tá? Então, o segundo pilar, preenchimento da agenda com ticket médio elevado. O que é isso? Se você faz uma sessão de virilha, você cobra 150 a axila, 150 cada um, 300 reais. No ticket médio elevado, você tem que pensar o que você tem que fazer? Criar combos estratégicos que combinem, que a teu cliente tem desejo de fazer. Axila e virilha sempre dá muito certo. O que eu uso aqui na clínica? Eu coloco o valor mais alto, individual, tipo, aqui 150 é a axila e 220 eu cobro a virilha. E aí eu faço combos. Quando o cliente ele vai somar o valor da axila e o valor da virilha separado, vai dar mais caro do que o valor do combo. Isso é você aumentar o seu ticket médio elevado. É você fazer o seu cliente pensar que ele está ganhando. Porque a tua sessão separada, ela vai ser mais cara se fosse comprar separado. No combo, vai ser bem mais barato. Então, ele vai estar fazendo duas áreas por um preço um pouco mais baixo. E desse jeito, você vai conseguir ter mais clientes com combo. Então, você vai aumentar o teu ticket médio, que é o serviço que você mais vende. Estão conseguindo entender? Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Dessa forma, vocês vão aumentar. Então, não tem dúvida, vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar é o encantamento e a experiência do teu cliente. Porque isso começa quando o teu cliente já manda uma mensagem para você. Você tem que ser diferente de todo mundo, gente. Porque todo mundo faz, a gente vê a pessoa e começa a copiar, mas a gente tem que ser diferente. E a diferença aqui começa desde o oi do WhatsApp.
E um do meu maior diferencial é quando eu vou fazer a avaliação do cliente, o preenchimento da ficha de anamnese. Como que geralmente vocês ou outras clínicas, não sei se alguém faz da mesma forma que eu, mas faz avaliação do cliente. O cliente chega, senta ali, aí você pega a tua ficha de avaliação, aí ou você dá para o cliente preencher, ou você preenche. Ah, o nome, tal, não sei o que, tal. E daí o cliente deita ali e faz a sessão. Como que você vai mudar isso a partir de agora para você encantar o teu cliente, para ele te ver diferente da fulana de tal desde da anamnese? Quando o cliente chega aqui na clínica, ele entra, eu recepciono, tudo bem, senta aqui. Eu tenho no tablet, eu criei um PDF onde eu tenho imagens que, que vai explicando de forma básica, bem básica, como que funciona o laser. Então, eu coloco ali como que funciona o laser. No caso do Racon, eu coloco, eu tenho, né, esse já pronto, as quatro, os 4 lasers que o Racon tem, coloco do pelo branco, coloco da fase de crescimento, anágena, catágena, telógena, explico tudo, explico por que que precisa de mais de uma sessão, explico por que que vai, o que que vai interferir na sessão dele, explico o que que pode usar de remédio, explico se pode pegar sol ou não, eu explico tudo. E eu vou mostrando aqui no tablet todas as imagens. Tem as imagens e eu vou explicando para o cliente. Depois que eu expliquei tudo para o cliente, porque tem muita cliente que chega aqui e acha que é igual cera, que vai arrancar o pelo e vai embora lisa. E não é. Então, nessa parte aqui, a gente já consegue mostrar para o cliente o diferencial. O nosso diferencial. Não sei o que tá. Agora foi. O nosso diferencial é encantar o cliente desde a ficha de anamnese. Porque é muito diferente de você chegar, só preencher a fichazinha e pronto, e fazer a sessão. Dessa forma, você está mostrando a sua autoridade que você realmente entende do que você está fazendo. Porque, igual eu falei, qualquer esquina faz depilação. Mas você tem que mostrar por que, que ele tem que fazer com você e não com a outra. Depois que eu fiz, que eu mostrei para ele tudo, expliquei no tablet, aí eu venho e preencho a ficha de anamnese com ele. Aí eu preencho a ficha de anamnese, ele deita ali na maca e faz a sessão de depilação a laser. Desse jeito, eu mostrei confiança para o meu cliente. Confiança. Quando a gente vai no médico, o povo reclama muito, né? Ai, fui no médico, o médico nem encostou em mim. O médico nem me explicou nada. Então, imagina, se coloca sempre no lugar do teu cliente. Você coloca sempre como cliente. Se você vai no médico, o médico não te explica nada. É só, tem isso, faz ali e pronto. Não passa aquela segurança igual a pessoa vinha explicar. É assim que funciona, é assim que faz, depois você tem que ter esse cuidado. Então, é isso que você tem que fazer com o teu cliente. Encantar ele, de verdade. E você vai encantar ele dessa forma. Porque ele vai falar, fulano, gente, eu recebo muita... Dominique, Oi. é só uma dúvida. A gente poderia fazer essa avaliação no WhatsApp, porque assim, a maioria dos meus pacientes, pelo menos, quando eles buscam, né, perguntam no WhatsApp, eu tento explicar ao máximo sobre o laser, depois pergunto se eles têm dúvida e tal. Uhum, Geralmente, os pacientes do dia do laser já são direto para fazer, entendeu? uhum. Eu faço a preencho os dados e tal, anamnese, mas não é algo que eu pare para explicar, porque eu já tenho explicado. Uhum. Aí, acho que a gente pode fazer pelo WhatsApp mais, né? Isso, essa questão. Eu faço de duas formas. Quando o cliente ele me procura, eu sempre pergunto, já fez depilação a laser ou não? Daí ele vai falar se fez depilação a laser ou não. E eu tenho um PDF também que eu mando, vou te mandar todas as informações sobre o laser e como eu trabalho. E aí tem explicando. Só que eu não passo o preço, esse é só a explicação. E do porquê que age assim, do cuidado, o que, que ele tem que fazer e por que, que tem que fazer comigo. É, E aí, o que que acontece? Tem cliente que lê e tem cliente que não. Isso daí, né? No meu caso, como eu não passo o valor, eu falo assim, eu mando, eu coloco assim, qualquer dúvida,
me pergunta. Se ele tem gente que já fala, você acabou de mandar o PDF, não deu tempo dele nem abrir, não tenho dúvida, quero saber o valor. Aí eu passo o valor para ele. Você pode, se você trabalha dessa forma, você pode criar esse PDF, mandar, não sei se você já tem, ou vai explicando pergunta por pergunta, porque, ó, experiência minha. Eu já fui, expliquei pergunta, dúvida por dúvida. Só que gasta um pouco de mais tempo da gente ficar explicando tudo. Então, eu criei o PDF, se a pessoa está realmente interessada, ela lê. E aí, depois eu passo a tabela de valores e a tabela de combos. E eu também fiz o quê? E não tem muito tempo, tem pouco tempo. Eu instalei um robô no WhatsApp da clínica para responder. E foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Não sei se alguém tem. Alguém tem? Gente, eu sou muito verdadeira. O que dá certo, dá certo. O que não dá certo, eu já falo. Gastei dinheiro à toa. Eu gastei dinheiro à toa. R$ 1.500 eu paguei, que me deu vontade de chorar de raiva. Por quê? O cliente mandava mensagem, o robô respondia, a cliente ficava brava comigo. A cliente falava: eu não vou falar com robô nenhum, eu não vou clicar em número nenhum. E se a cliente manda um áudio, o robô ele não entende. Consigo, aham. Esse robô ele não entende. Então eu tive que sair, porque minha cliente começou a ficar com raiva de mim, porque ela não queria falar com o robô, então não deu certo. Se vocês quiserem tentar, tentem, mas para mim aqui na minha cidade não deu certo, ainda mais que é interior, o povo não sabe muito dessas coisas assim. Mas seria uma boa fazer desse jeito, mandar o PDF, já que não tem muito tempo, mas essa parte, igual eu faço aqui, dá muito certo, porque as clientes falam: nossa, nunca ninguém me explicou desse jeito. Ai, aonde eu vou é só, tipo assim, não demora nem 5 minutos. Nossa, perfeito esse PDF. Amei a ideia. Ele Amei é bem mesmo. bom, porque daí você não fica perdendo muito tempo para responder, sabe? Se você puder mandar o PDF para a gente mudar, né? Lógico, algumas coisas Sim, eu para. mando. Tá. Eu mando, eu tenho os dois. Esse que vai explicando, mas aí no caso, vocês vão ter que adaptar, porque é do laser que eu uso, né? E aí depois o combo, eu mando a tabela de valores. Aí já tem o preço individual e o preço dos combos, que faz a cliente aumentar o ticket médio, que lembra que eu falei? A sessão avulsa sempre tem que ser mais cara do que a sessão que você vai criar o combo. Para na cabeça da tua cliente ela achar que ela tá ganhando. Então, sempre fazer dessa forma. Nossa, gente, já é quase 9 horas. Toma água. Eu uso um portfólio explicando tudo na despigmentação a laser. Ajuda muito, né? Facilita muito o tempo da gente, porque geralmente é a mesma pergunta, é a mesma pergunta. Todos os clientes querem saber, têm a mesma dúvida. E foi por isso que eu instalei o bendito do robô. Porque eu falei: o robô vai responder 24 horas por dia, só que não deu certo. Para mim, se quiserem tentar, mas se a cidade for mais ou menos igual a minha, assim, pequena, que as pessoas não gostam muito, não vai dar muito certo. Mas se quiser tentar. Tem alguma dúvida até agora para a gente ir para o quarto pilar? Não? E a venda recorrente? Essa venda recorrente, o que a gente faz com a ficha de anamnese? Uma dúvida, o que a gente faz? Como assim? O que que faz com a ficha de anamnese depois? Eu uso ficha de anamnese de papel, porque eu já tentei me adaptar a online, eu não gostei. Tenho amigas clínicas que trabalham com online, mas eu não gostei. Eu utilizo a agenda online, que se chama Minha Agenda. Não sei se vocês usam essa ou alguma outra, mas eu não gosto de ficha de anamnese online, que para mim não deu certo, tá? E se você puder compartilhar com a experimentação. Ah, tá. Isso daí é outra coisa. Então, vamos para o quarto pilar. Ah, tá. Não respondi. Falei de outra coisa, não respondi, né? A ficha de anamnese, a gente preenche com o cliente. Eu não sei como que vocês usam a de vocês, mas a gente preenche com o cliente. A minha, e o certo é assim, tá? Tem um espaço para você colocar a região que o cliente fez, a data que o cliente fez, a fluência que o cliente fez, tudo bem certinho, para você saber
sessão por sessão, o que você foi utilizado. E aí você vai guardar a ficha e cada sessão que o teu cliente vir, você vai colocar lá, fulano de tal, veio dia 16, vai marcar o dia 16, vai marcar o que ela fez, tudo bem bonitinho, tá? Até no caso, se der alguma intercorrência, alguma coisa, você ter tudo anotado. Então, sempre tem que deixar tudo anotado. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. E a venda recorrente. Como que funciona a venda recorrente? Na parte lá do WhatsApp que eu perguntei, muitas têm dificuldade na fidelização do cliente que já veio com vocês. E o que acontece? O cliente, geralmente, se aperta um mês, se ele está sem dinheiro, ele não vai vir naquele mês, porque a estética ele vai deixar para lá. E o que eu faço aqui na clínica que dá certo? Tem cliente que não vai querer, é claro, mas a maioria faz assim. Porque é o seguinte, a venda recorrente, eu utilizo do boleto. Não sei se alguém faz boleto. O pessoal tem medo do boleto, mas dessa forma que eu vou explicar para vocês, ensinar para vocês, dá muito certo. Porque, por exemplo, vamos supor, axila e virilha, a sessão é R$ 289, que você vai cobrar lá do teu combo. Quando o cliente vem na tua clínica, tá deitado ali na maca, você tá fazendo. Aí você tem que, lembra que a gente tem que usar da neurovendas, do desejo e de achar que o cliente tem que achar que ele tá ganhando. Então você vai estar lá fazendo e aí você fala, fulano de tal, eu tenho um plano de tratamento personalizado muito bom que a gente fecha no boleto. Então não ocupa o limite do teu cartão, mas você precisa fechar 5 sessões. E eu tô com uma promoção muito boa hoje. Fechando 5 sessões da axila e virilha, por exemplo, né? Pode ser outra sessão, você ganha 3 sessões de buço. Você dá uma área pequena. Desse jeito, você vai fechar do boleto. O boleto que eu uso se chama Asas. É online. Tá. Chegou no dia, o cliente não pagou o boleto. Esse sistema, ele fica mandando mensagem para o teu cliente perto do dia de vencer. Depois que venceu, ele manda sozinho, automático. Ele fica ali mandando. Dessa forma, o cliente ele tem um comprometimento com você. Por exemplo, ele fechou ali o plano de 5 sessões. Fez o boleto das 5 sessões, vai mandar para ele. Eu mando online mesmo, eu não imprimo nada. Fez lá. O próprio boleto vai ficar mandando o lembrete para ele. Como é um serviço que o cliente tem que vir de 30 em 30 dias, de 45 em 45 dias, se ele não pagar, tipo, não pagou um boleto, chegou perto do dia, você fez. Aí o outro não pagou o boleto, você não faz. Aí você não vai ficar fazendo sessão de graça, porque você não vai receber. Mas eles geralmente pagam. Aqui todo mundo paga, sabe? Porque você não vai fazer. Não é diferente de você vender, vamos supor, um pacote para gordura localizada. Não sei se alguém trabalha com corporal, eu não trabalho mais, mas para gordura localizada. Eu não fazia boleto. O único serviço que eu faço boleto é a depilação a laser, porque o cliente tem que vir todo mês. Outros tratamentos, lá no meu começo eu fiz e não deu certo. Então, para outros tratamentos eu já parei, porque o cliente vem, faz o tratamento e não tem que voltar. Tipo, vamos supor que é uma aplicação de enzima. O cliente vem uma vez por semana, vamos supor, 4 sessões de enzima. Ele vai vir 4 vezes no mês, uma vez por semana. E se você parcelar ali, vamos supor, 3, 4 vezes, ele não pagar o boleto, você vai perder, porque você não vai receber. Mas a depilação a laser, não. Estão conseguindo entender? Então, dessa forma, o teu cliente vai ficar fiel com você, preso ali com você, porque não vai ser uma sessão que ele vai vir, vai pagar ali R$ 200. Aí no outro mês ele vai vir sem compromisso nenhum, apertou, ele não vai vir realizar a sessão, porque ele vai deixar para o outro mês, e daí isso aí vai interferir no seu resultado, vai interferir na tua agenda, porque às vezes eles não avisam com muita antecedência, vai interferir em você lotar a tua agenda e ganhar e faturar bem mais. Então, dessa forma, é uma forma de você conseguir fidelizar e manter aquele cliente ali perto de você. Ai, que bom que vocês estão gostando. Essa forma é de vocês conseguir manter o teu cliente ali perto de vocês. E a outra forma, outra e a última, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntando, de você manter essa venda recorrente, além desse boleto,
é você fazer, eu faço campanha de indicação aqui na clínica. O cliente está deitado ali, eu falo, fulano, a gente tem uma campanha de indicação que você indicando 2 clientes, você ganha uma sessão grátis. Vocês fazem isso ou não? Fala comigo, gente. Eu fiz, mas não para laser, mas é uma boa ideia. Eu fiz para ganhar uma revitalização facial, 5 indicações de amigas, e daí eu já ia puxar para o laser, né? Que é o meu foco. Aham. É o meu também. É, mesmo se a cliente não fechar. Porque assim, se a cliente não quiser fechar no o boleto, se ela quiser continuar vindo com você nos outros meses, ela vai continuar vindo. Isso daí é uma forma só de você, tipo assim, puxar a cliente ali, não deixar que ela vá para outra clínica fazer, porque tem várias. Então, o boleto é mais tipo, para você prender ali a cliente, para ela ir continuar indo com você e não indo em outra clínica, para ela ter o comprometimento que se apertar o dinheiro, ela vir com você porque ela já fez o boleto. Então, na cabeça dela, elas têm tipo um compromisso de vir. E daí, se ela não fechou o boleto, do mesmo jeito você pode oferecer para ela essa campanha de indicação, tá? Que é, se ela indicar 2 amigas, você dá uma sessão de graça para ela, porque imagina só, ela, uma cliente indica 2, daí essa outra 2 vai indicar mais 2. O quanto que vai ter de cliente nova vindo, tá? E, gente, sempre faça aquilo que eu falei do follow-up, que é você mandar a mensagem para cliente depois. Não precisa ser no outro dia, se não conseguir, porque eu sei como que é tá corrida, eu sei como é que é ter muita coisa para fazer, e às vezes não dá tempo quem trabalha sozinha, pelo menos, né? Por exemplo. Então, pelo menos assim, depois de uns 7 dias, 15 dias, porque a cliente às vezes esquece da gente. Porque elas têm mais o que fazer também do que tratamento estético. Elas têm que trabalhar, elas têm que cuidar do filho, elas têm que fazer várias coisas. E às vezes elas esquecem que ela tem que se cuidar também. Então, às vezes, você manda uma mensagem para ela, ela vai lembrar de você. Pode deixar uma mensagem salva padrão para enviar. Então, eu tenho as mensagens. Vocês já me marcaram no Store, que vocês vão ganhar. Quem vai marcar no Store vai ganhar o script que eu uso aqui para vendas do WhatsApp, hein, lá no, no direct do Instagram. O que que eu faço? Sempre eu mando, eu tenho a mensagem personalizada, mas eu mando sempre primeiro, oi, tipo, oi Maria, tudo bem? E espero ela me responder. E aí eu mando para ela, queria saber, tá, e daí a mensaginha personalizada, tá? Para não ficar, tipo, tudo de uma vez, porque às vezes ela acha que você está mandando para todo mundo igual e não vai te responder. Então sempre tem que fazer uma coisa mais humanizada. Igual eu falei lá do robô da clínica, que, gente, todo mundo odiou. Só gastei dinheiro à toa, tá? Só gastei dinheiro à toa. Deixa eu passar aqui. Alguma dúvida até agora? Aqui eu coloquei para vocês os 10 desejos universais. Não fui eu que fiz, tá? São os estudos. Os 10 desejos universais. Ser rico, estar junto de vencedores, saber que está em segurança, ganhar sem esforço. Quem não quer isso, né? Mas a gente sabe que não existe milagre, porque tem que trabalhar. Sentir que tem boa aparência, ser saudável, ser popular, se sentir sexy e atraente, se sentir confiante e empoderada, ter paz interior e se divertir. Lembra que eu sempre falei desde o começo da aula que você tem que passar segurança para a tua cliente? E aí no desejo universal, saber que está em segurança. E dessa forma, como é que você vai fazer isso? Fazendo os benditos dos stores, os benditos dos reels, mostrando que você sabe mesmo que ela pode confiar em você. Porque, gente, o Instagram ele trabalha para a gente 24 horas por dia. Vocês têm que ter assim na cabeça que ele agora é uma ferramenta de trabalho. Muito tempo eu ficava com raiva, porque eu falava assim, eu sou boa e aí tem que ficar gravando o tempo inteiro, coisa o tempo inteiro. Mas quando eu entendi isso, que a gente tem que mostrar para o cliente que a gente é boa, aumentou demais o meu número de agendamento. Antes, eu falei para vocês, eu saía de casa 5 horas da manhã, eu trabalhava, nossa, não tinha nem horário. Agora eu trabalho bem menos e ganho bem mais, porque eu consegui mostrar
esse meu diferencial, mostrar para quem me assiste, eu consigo passar confiança. Então, você sempre tem que. O conteúdo que você vai postar, ele vai interter, ele vai ensinar ou ele vai divertir o teu cliente? Você pode, usando o funil de conteúdo, vocês podem fazer esses 3 tipos de conteúdo dentro do funil de conteúdo lá para o teu cliente. Porque não precisa ser só aquela coisa assim, técnica. Você pode mostrar quem você é, porque isso aí vai fazer gerar conexão. O cliente ele vai ver que você é um humano, então ele vai ter segurança em fazer com você. Outro desejo universal, que é sentir que ter boa aparência. Todo mundo quer se sentir bonito. Então você pode criar um conteúdo. Imagina você colocando um short sem se preocupar com os pelos e nananã. E tudo. Vocês sabem o que é storytelling? Não? É você fazer um conteúdo sem o teu cliente perceber que você está vendendo. Como que é isso? Você faz uma narrativa, como se estivesse contando uma história de um problema. Aí o teu cliente, você vai fazer o cliente ver que ele tem aquele problema, que você vai resolver aquele problema, e aí no final a CTA, que é a chamada para ação. Para ele clicar no link do teu WhatsApp, para ele falar com você, já me marcou, obrigada, depois eu vou enviar, tá? Para ele marcar você e não só colocar lá, de tanto por tanto. Promoção da semana, promoção de não sei o quê. Então você tem que criar essa história, esse desejo para o teu cliente sentir que ele passa por aquilo e que você resolve. Estão entendendo? Nos desejos universais aqui, se sentir sexy e atraente, se sentir confiante e empoderado. Gente, tem aqueles vídeos, eu morro de rir daquele povo que deixa o pelo crescer. Isso daí é um conteúdo de entretenimento. Esses dias eu fiz até um, se vocês quiserem remixar, tá no meu Instagram, de prótese de pelo de perereca. Não sei se vocês já viram. Tá vendendo na Shopee, isso daí. E daí você faz esses vídeos para poder entreter. Você não precisa nem falar nada. Você coloca ele atrás, coloca ali você, e daí você escreve. Isso daí é uma forma de entreter, um conteúdo de entretenimento, que o teu cliente vai divertir. Fico muito insegura para mostrar essa perspectiva ao cliente, precisa evoluir muito. Então, você está no caminho certo, porque quem está aqui hoje são pessoas que estão dispostas a evoluir, porque ninguém nasce pronto para nada. Ninguém está pronto, ninguém sabe, ninguém nasce sabendo. A gente vai construindo, conforme a gente busca conhecimento, conforme a gente tem oportunidades e a gente vê aquelas oportunidades e aproveita e não deixa passar. Obrigada. A gente não deixa passar. Então, vocês têm que aproveitar essas oportunidades. E de tudo que eu falei, que se vocês fizerem todos os pilares, a agenda de vocês vai aumentar muito. Mas vocês têm que deixar esse negócio da vergonha para lá. Porque, como eu disse, a vergonha não paga boleto. E a gente tem que parar de se julgar muito. Porque a gente, às vezes, pega lá o celular, tá gravando um vídeo, aí olha, aí ficou uma porcaria. Aí apaga. Ah, eu sou muito sem graça. Eu tenho uma amiga que é assim, eu falo para ela parar com isso, mas tá difícil. O dela grava, aí ficou uma porcaria, apaga. Ai, a minha testa é grande, e apaga. Ai, minha boca é não sei o quê, e apaga. Gente, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. E a gente tem que começar do jeito que a gente é mesmo. É assim que a gente vai evoluindo. Porque imagina lá, eu tava com a minha sala lá, com a parede tudo mofada. Se eu tivesse, ai, eles não vão vir aqui porque minha parede é mofada e as fulano de tal tem as clínicas grandes, tem as clínicas bonitona, né? Tinha, graças a Deus, consegui construir a minha, mas tinha as clínicas lá, bonitona, e eu com a minha parede mofada, as clínicas bonitona tava mandando mensagem pro povo parar de alugar o laser para mim, porque eu tava pegando, as clientes estavam vindo comigo. Mas por quê? Porque eu fui buscar conhecimento para elas me verem como referência. Porque se eu tivesse desistido ali, ai, não sei fazer, ai, não sei o quê, eu ia estar onde? Lugar nenhum. Eu ia estar, sei lá, fazendo outra coisa. Então a gente tem que parar com isso, tá? E existe, gente, o jeito antigo e o jeito novo. O jeito antigo é o jeito antigo de fazer marketing, o jeito antigo que às vezes vocês estavam fazendo antes. E tem o jeito novo.
O jeito novo é esse jeito que eu tô agora aqui, desde as 8 horas, explicando para vocês. Teve esses contratempos dessa internet, que eu não sei o que estava acontecendo nessa internet hoje, mas de tudo que eu falei, se vocês seguirem esses 4 pilares, e não é seguir tipo um mês, nem um mês, né? Seguir uma semana e parar, porque ninguém tem resultado desse jeito. Tem que ser uma coisa constante. Lembra que tem a diferença da motivação e da determinação? A motivação ela passa e a determinação não. Então a gente tem que ser. Perdi o começo. Ah, que pena, mas do que você pegou aqui, ó. Então, bora lá, fazer acontecer. Tem que ser depiladora magnética. O que é depiladora magnética? Aquela que atrai cliente, aquela que mostra que ela realmente sabe, aquela que não tem medo. E, gente, o povo fala mesmo, todo mundo fala. O povo às vezes me chama de blogueiro, você acha que eu ligo? Não ligo, porque eles estão tudo lá lascado e eu não. Então vocês têm que parar de ligar porque que as pessoas falam, tá? Enquanto você ficar no jeito antigo, fazendo o jeito antigo, do mesmo jeito que tá, você não vai evoluir. Tem o jeito novo. O jeito novo é o jeito que eu mostrei para você hoje, que eu tô te dando o passo a passo de como fazer até 10 mil reais no seu Laser Day, porque não tem como você trabalhar com aparelho de depilação o dia inteiro e fazer R$ 1.000. E as franquias lá que tá fazendo o tratamento tudo cagado lá, de queimando os outros. Vocês viram lá que deu um rebuliço esses dias de uma menina que a Espaço Laser queimou tudo. Não sei se vocês viram na internet. Estão queimando todo mundo, estão não dando resultado, dando intercorrência. Não pode isso acontecer. Você não pode deixar esse povo assim por causa do. Eles têm um marketing muito bom. Então vocês têm que trabalhar o marketing também. Para todo mundo que lembra que eu falei, não adianta você achar que você é boa, mas você não mostrar que você é boa. Não adianta você colocar, sou especialista em depilação a laser no Instagram. Isso aí não vai atrair cliente. O que vai atrair cliente é você colocar a tua cara lá, fazer os seus reels, mostrar que você está atendendo, fazer aquele conteúdo do topo, do meio e do fundo do funil, para você atrair cliente novo, para você fazer aquele cliente novo se desenvolver, se desenvolver não, o cliente novo confiar em você e depois gerar o desejo para ele fazer com você e não na outra. Mas, igual eu falei, não adianta fazer uma semana e parar. Aí faz 3 dias e para. Não adianta, tem que ser determinada. Vou fazer acontecer, vou ter tantos de cliente. Gente, quem tem caderno de sonhos aí? Alguém tem? De coisa que quer conquistar na vida? Tem? Eu também tenho. E lá no começo, quando eu era lascada lá, que não tinha dinheiro para fazer nada, o meu caderno do sonho estava lá, que eu queria fazer 10 mil por mês. 10 mil por mês. Eu comecei a fazer 12 mil no dia. Imagina só. Porque a gente tem que ter a mentalidade de alta performance. Quebrar as crenças limitantes que a gente não é capaz, que a gente não pode, que a gente não consegue. Tudo isso são coisas que ficam na nossa cabeça que atrapalham a gente. Olha lá, eu amo caderno de sonhos. Então, tudo isso vocês têm que pensar que tem que parar de fazer desse jeito antigo, começar a fazer do jeito novo. Agora, tudo que eu falei, se vocês seguir, vocês vão conseguir, com certeza, com certeza. Se desenvolver melhor, lotar a agenda. Não sei se vocês querem lotar a agenda, mas lotar a agenda para mim, muitas pessoas falam assim, trabalhar pouco e ganhar muito. Mas no começo, quando a gente não tem muito, a gente tem que trabalhar muito mesmo. E depois que a gente se torna referência, que a gente passa confiança, aí sim você pode escolher a hora de trabalhar. Igual eu pegava meu filho, saía 5 horas da manhã de casa e trabalhava lascada lá, coitada, eu tenho uma dó quando eu lembro disso até hoje, porque o menino pequenininho dormindo, e daí tinha que acordar às vezes no frio, sair com ele. E agora, graças a Deus, eu não preciso de nada de fazer isso de sair com ele tão cedo. Eu consigo ficar mais tempo com ele, consigo. Eu tenho uma nenê também de 1 ano. Consigo ficar mais tempo com a minha nenê, mas porque eu não desisti, eu fui determinada. O meu irmão um dia falou para mim, é uma coisa que eu parei para pensar e é verdade. Ele falou: Dô, você parece aqueles bonequinhos de videogame que o povo vai tacando coisa
para poder derrubar e você tá ali, tipo assim, não desvia. E você tem que ser assim também. Por mais que aconteça coisas, tem que ser determinada, porque seguindo exatamente esses 4 pilares, eu tenho certeza que você vai conseguir aumentar a tua clientela, vai conseguir faturar mais, tá? É, gente, eu queria continuar falando, mas nosso espaço aqui ele é muito curto, não tem como eu ficar falando tudo que eu tenho para falar para vocês. É muita coisa que, além disso, né, muita coisa que eu sei que vai transformar vocês. E por ser esse tempo curto, eu tenho uma oportunidade para quem quer realmente mudar de vida, para quem quer realmente conseguir atrair clientes de verdade, captar clientes de verdade. Quem aí está preparada para essa oportunidade? Lembra que eu falei que teria um presente aqui no final da aula? E eu quero saber quem tá, quem não tá. Porque, gente, é muito difícil a gente sair do lugar que a gente tá. É desconfortante. Mas, quando a gente sai, que a gente abre a nossa cabeça para outra possibilidade, que a gente vê que a gente pode mudar, que a gente pode conseguir mais, é, é muito bom. É muito bom. Porque eu acho que todo mundo tá aqui, não trabalha, tipo, por hobby. A gente quer trabalhar porque a gente quer dinheiro, um porque quer dinheiro, né? E outro porque a gente precisa trabalhar. Então a gente tem que parar de fazer do jeito antigo, de fechar a cabeça e pegar e fazer do jeito novo, do jeito que dá certo. E é por isso que eu preparei uma oportunidade para quem está aqui comigo na aula. Que bom que vocês gostaram. Para quem está aqui na aula de mudar essa realidade. Eu vou coisar aqui, tô com sede. Com muita sede. Saiu, tá. Tá aí de novo? Tomar uma aguinha. Sumiu os comentários de vocês aqui para mim. Não tô vendo. Oi? Ah, agora eu vi. Voltou os comentários, tinha sumido aqui para mim. Então, eu preparei essa oportunidade, porque esse momento aqui com vocês é muito curto para mim conseguir ensinar tudo que eu sei, tudo que dá muito certo e tudo que você tem que fazer para você sair da onde você tá e para você subir de um nível que às vezes você vai parar para pensar quando você estiver lá na frente e falar assim: nossa, eu passei por tudo isso e onde que eu tô agora, tá? E é por isso, gente, que eu abri as inscrições criei, na verdade, o treinamento da depiladora magnética. Que dentro desse treinamento tem todos os pilares, tudo que você precisa, não só para trabalhar como depilação a laser, porque eu sei que tem muita gente, igual eu disse, sabe o que faz, é boa no que faz, mas não sabe vender, porque ninguém te ensinou a vender. O que você aprendeu, não sei se fez faculdade, na faculdade foi fazer a técnica, foi atuar ali na técnica, mas a venda, você encantar o teu cliente, mostrar para o teu cliente que você sabe muito, ninguém te ensinou. E eu te ensino, eu te ensinei hoje, e vou te ensinar muito mais se você quiser fazer parte da comunidade de depiladoras magnéticas, tá? Dentro do depiladoras magnéticas, o que que você vai aprender? No primeiro módulo, você vai criar a sua nova realidade. O que que é isso? É entender que você é capaz e que você pode sim conquistar. Conquistar tudo que você quer. No segundo módulo, os fundamentos da depilação a laser. Que às vezes, se você já trabalha com depilação a laser, você fala, ai, não preciso disso. Mas precisa. Lembra que eu falei que a gente tem que estar aberta para aprendizado? Nunca a gente sabe de tudo. Nunca. Então, sempre a gente tem que estar aberta a novas possibilidades, a novos aprendizados. No terceiro módulo, a avaliação magnética. Lembra que eu falei para vocês que tudo depende muito do encantamento do teu cliente da avaliação magnética? Dentro desse módulo 3 da avaliação magnética, vocês vão ter acesso a esse PDF que eu uso aqui para mostrar para minhas clientes e fazer a avaliação da minha cliente, do passo a passo. A única coisa que é como eu trabalho com o 4D, vão precisar alterar ali a imagenzinha das fluências do laser, mas tem tudo ali, tudo que você deve fazer para verdadeiramente encantar a tua cliente nessa avaliação, que é um momento muito importante. Gestão de atendimento e encantamento da tua cliente, que é o módulo 4.
5, o marketing e posicionamento estratégico. O que que é isso? Tudo que eu falei tem muito mais lá dentro, porque isso que eu falei é um resumão de tudo que a gente tem. Lembra que eu falei que eu faço parte da maior comunidade de marketing e empreendedorismo feminino? Então, tudo que tem de novo, eu tenho acesso. E tudo que vai tendo de novo, eu vou colocando dentro do depiladora magnética para vocês terem acesso. O módulo 6 é um módulo de intercorrência. Intercorrência, porque a gente tem que saber que tem intercorrência, tem que saber tratar a intercorrência, porque a gente tem que passar o quê? Profissionalismo e segurança cada vez mais para o teu cliente, porque cada vez mais tem gente fazendo merda na depilação, que é não dar resultado, quer queimar, quer fazer de qualquer jeito. Então, você precisa saber como conduzir, igual eu conduzo as clientes que morrem de medo de ser queimada novamente, porque já foram em clínica e foram queimadas. O outro módulo é da prática, e esse módulo 8, gente, é estratégias. O que eu falei de estratégias aqui para vocês, esse módulo 8 é só de estratégias. Estratégias de captação de cliente, estratégias de aniversário, porque não sei se vocês usam, mas a estratégia de aniversário é muito boa para você converter esse cliente para ele vir para a tua clínica, para você conseguir vender ele novamente. Estratégia de oferta relâmpago para o teu cliente, não sei se vocês fazem. Estratégia de grupo VIP, também não sei se vocês têm. Gente, é um mundo, o WhatsApp da gente, o Instagram, é um mundo de possibilidade para a gente conseguir ganhar dinheiro com o cliente. A gente só tem que saber usar de forma estratégica. Os bônus que eu preparei. Essa mentalidade postura de sucesso é para você mudar a sua mentalidade e se colocar como depiladora magnética. Para quem olhar para você, ver que você é aquela mulher que sabe mesmo o que você está fazendo. Esse bônus custa 797, que é um treinamento. Dentro dele tem os 30 roteiros de store lucrativo. Lembra que eu falei do storytelling? Que é você criar narrativas para fazer o seu cliente comprar sem ele perceber que ele está comprando, sem ser uma venda ali, ó. Compra isso daqui, você quer? A narrativa do storytelling é para isso, para você conseguir vender de forma leve para o teu cliente. Essas narrativas são 30 narrativas para usar no store. Custa R$ 97. Gente, isso daqui, quando vocês fizerem essa estratégia, vocês vão querer me abraçar, catar um avião, que vocês vão estar podendo catar avião, e viajar aqui para poder me abraçar. Essa de aumente seu faturamento em até 30 vezes mais é uma estratégia que, quando eu conheci ela, eu falei assim, é impossível de faturar 30 vezes mais. A primeira vez, eu juro, a primeira vez que eu fiz essa estratégia, eu fiz quase R$ 30 mil em um dia. Essa estratégia, quem faz é o meu estrategista da clínica, ele trabalha com isso, e ele atende várias clínicas no Brasil, e essa semana eu estava falando com ele, ele fez essa estratégia, a cliente dele faturou quase 200 mil, tá? Mas isso daí vai depender do tratamento que você vai colocar lá dentro, né? Porque não tem. Ela faturou muito porque ela tinha um tratamento de valor elevado. Eu faturei a primeira vez quase 30 mil. Quando eu faço agora, eu faturo quase 50 mil em um dia. Só que assim, você tem que estar pronto para trabalhar, porque se você vendeu, você tem que vai trabalhar. Então, dá muito certo essa estratégia. Então, se você hoje, às vezes, está com conta atrasada, com boleto atrasado, pensando como é que você vai fazer para pagar as contas, faz essa estratégia do aumento do seu faturamento em 30 vezes e depois vocês vêm falar comigo. Vocês vão me agradecer, porque, sério, vende muito, as clientes ficam tudo louca, você gera uma escassez tão grande, tão grande, tão grande, que as clientes têm vontade de fazer com vocês o procedimento, comprar o procedimento, porque é muito bom. Essa estratégia, ela custa 297. O calendário anual da depiladora magnética, o que é isso? Eu criei calendários de estratégias de janeiro até dezembro para fazer dentro da clínica. Todos os meses você precisa ter estratégia. 3 tipos de estratégias. Estratégias para cliente novo te conhecer, estratégias para você fazer no Instagram, para vender no Instagram realmente, e estratégias para você fazer com o cliente que ele já é teu cliente. Que lembra que eu falei que você tem que cuidar do teu cliente? Então, essa é a estratégia para isso. Então, todos os meses, janeiro, fevereiro, março, até dezembro,
tem 3 estratégias para você fazer para cada mês, dentro do calendário anual. Então, nunca tem como você ficar sem ideia de conteúdo. Ai, não quero trabalhar com laser agora. Ai, não trabalho com depilação a laser ainda e não sei se eu vou trabalhar. Dá para fazer essa estratégia, essa estratégia aqui também. Por quê? Você consegue adaptar. Mesma coisa do aumento do seu faturamento em 30 vezes. Não precisa ser só depilação a laser. Você pode vender qualquer tratamento. Qualquer tratamento. E aumenta muito, gente. Muito. Vocês não têm noção. Tudo isso de bônus, tudo, fica 1.388. Fora o valor do meu treinamento do método para fazer a depilação a laser. Todos esses bônus. Mas eu preparei um presente para a primeira que se inscrever, que ela vai ter uma mentoria comigo, individual. O valor da minha mentoria é R$ 8.000, individual, para ajudar você a se posicionar melhor, crescer melhor e conseguir conquistar tudo que você quer. Mas o meu treinamento do Skincare, que é o treinamento para clareamento íntimo, porque, gente, é um combo perfeito para quem vende depilação a laser. Perfeito trabalhar com clareamento íntimo. Eu não sei se vocês já trabalham com depilação com clareamento íntimo, mas esse é um bônus perfeito, um combo perfeito para você trabalhar. Então, a primeira inscrita vai ganhar a mentoria comigo, que ela custa 8.000, e o treinamento do clareamento íntimo. As 5 primeiras inscritas ganham a mentoria em grupo, porque vai ser uma mentoria em grupo. A mentoria em grupo, ela custa R$ 3.000. E mais o treinamento do Skincare, que é de clareamento íntimo. Então, ali são dois encontros a cada 15 dias para fazer você acelerar. Então, eu vou passar estratégias para você fazer na tua rede social, fazer no teu WhatsApp, para acelerar o teu crescimento e acelerar você se mostrar como autoridade para a tua cliente, tá? E o exclusivo para essa turma aqui também vai ganhar o e-book de como montar o Laser Day magnético. Depois de tudo que eu falei, tem ainda mais estratégias? Tem, gente. Tem mais estratégias para montar o Laser Day magnético, tá? Para você conseguir vender mais, encantar a tua cliente mais, cada vez mais. Tudo que eu falei, as estratégias, os bônus, a mentoria em grupo, o Skincare, que é o clareamento íntimo, o e-book do Laser Day magnético, fica o total de 7.279. Vamos fazer, gente? Pausa dramática. Lembra que eu falei que eu tinha um presente para vocês? O valor, esse daí é o valor total, mas para vocês pessoas que estão aqui comigo hoje, eu sei que são comprometidas. E eu tenho uma missão que é ajudar mulheres, porque ninguém me ajudou. Ninguém falou para mim o que eu tinha que fazer. Eu fui atrás, fui quebrando a cara e fui me desenvolvendo. Então, eu quero que mais mulheres que às vezes estão passando pelo que eu passei, ou talvez não estão passando, mas querem evoluir e estão aqui hoje, consiga alcançar o seu objetivo. Consiga ser próspera, consiga viajar para onde quer ir, consiga comprar as coisas para o filho de uma forma leve, de uma forma que não fique faltando. Então, por isso, para quem está aqui comigo, comprometida hoje, o valor sai apenas 12 vezes de R$ 103. Todo esse treinamento. Se vocês fizerem a estratégia de 30 vezes mais, vocês pagam uns 10 cursos inteiros desse daqui. Uns 10 cursos inteiros desse daqui. Porque, gente, é real. Dá muito certo. Ganha muito dinheiro fazendo aquele treinamento, tá? Não só aquele, mas todas as estratégias que eu coloquei dentro do grupo também, dentro do meu treinamento também, tá? O calendário anual, tudo. Então, hoje, para quem fechar hoje, o valor é esse. Para quem está aqui na aula, o valor é esse. Quem quer continuar evoluindo, o valor é esse. E a primeira escrita vai ganhar a mentoria individual comigo, 2 encontros, para acelerar o desenvolvimento. E o meu treinamento do clareamento íntimo, tá? As 5 primeiras inscritas vai ganhar também a mentoria em grupo, 2 encontros de mentoria em grupo. Então, não vai ser individual dessa forma, mas vai ganhar mentoria em grupo, mais o treinamento do clareamento íntimo. E quem se inscrever nas 24 horas vai ganhar o e-book do Laser Day magnético, tá? Então, essa é a oportunidade para vocês, no cartão.
no cartão. Quem quiser aqui, ó, já clica aí no link que foi enviado aí no chat, já começa aí, já respondeu. Já faz a sua inscrição, que eu quero saber quem vai ser a primeira para conseguir a mentoria comigo, alavancar, porque dentro desse curso tem todos os pilares para te fazer crescer cada vez mais, para fazer você ganhar dinheiro cada vez mais. Então, a gente não tem que perder a oportunidade que a gente tem na nossa frente. A gente tem que evoluir cada vez mais e cada vez mais, tá? E agora vocês têm duas escolhas: continuar tentando, ou seguir um método que dá certo, um método que vai te fazer ganhar mais dinheiro, que vai conseguir fazer você faturar já no seu próximo Laser Day, ou continuar nas mesmas escolhas, tentando sozinha, sem alcançar o objetivo que tanto quer, porque quando a gente está com alguém, uma mentora ali do lado, o caminho é mais fácil, a gente consegue mais fácil, tudo é mais fácil. E eu queria que tivesse alguém assim do meu lado quando eu comecei, mas eu não tinha. E hoje vocês têm a oportunidade para conseguir isso, para conseguir isso na vida de vocês, tá? E hoje, para quem quiser fazer parte da comunidade de depiladoras magnéticas, a história de sucesso vai começar hoje, porque hoje você vai estar dando o primeiro passo da tua caminhada, para uma caminhada de sucesso. Então, você precisa dessa decisão e eu quero sempre poder caminhar ao lado de vocês, fazer vocês crescer cada vez mais, e eu estou aqui pronta para guiar cada uma de vocês, mas a coragem de dar esse passo é de vocês. Então, eu não posso continuar aqui falando a noite inteira, porque tem muito mais por trás disso. Eu tenho muita estratégia que vai fazer você alcançar o teu sucesso. Mas você está tendo a oportunidade hoje, então você precisa dar o passo para você ter essa coragem de conseguir conquistar o que você deseja, tá? Vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? A fatura, não entendi. A fatura de quanto eu faturo hoje? Hoje eu trabalho 3 horas por dia e só com a depilação a laser. Eu faço em torno de 45 mil, 50 mil. Fora a empresa de locação, que a gente loca o aparelho também, tá? Isso daí não tem como eu falar, porque isso daí vai depender de você. Porque se você seguir tudo que eu tô falando, você vai faturar. Só que daí depende de você aplicar as estratégias e correr atrás. Eu tô te dando todas as estratégias que eu faço e dá muito certo, tá? Dá certo e tá dando muito certo, graças a Deus. Então, se você fizer do jeito que eu tô falando, com certeza você vai ter desenvolvimento e crescimento e faturar. Nas estratégias. A estratégia do 30 vezes mais, você vai faturar em um dia muito, muito, tá? Mais alguma dúvida? Cal, pega meu celular, fazendo um favor. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Deixa eu ver aqui. Se alguém entrou. Gente, ó, a nossa sortuda de hoje, que vai ganhar a mentoria em grupo, é a Ana. Seja muito bem-vinda à comunidade de depiladoras magnéticas. Eu tenho certeza que você vai alavancar as suas vendas, vai conseguir faturar muito mais, realizar seus sonhos muito mais, de uma forma bem estratégica, que não adianta a gente tentar caminhar sem estratégias, sem entender de marketing, sem entender de vendas, que não dá certo, tá? Dessa forma, desse treinamento, dá muito certo. Então, sejam muito bem-vindas. Já vou chamar aqui quem está entrando. Vou colocar no grupo de alunos e sejam muito bem-vindas. E é isso, gente. E lembrando que é para hoje, tá? Então, é hoje essa oportunidade. Quem quiser aproveitar, aproveita para hoje, porque depois vai subir para o mesmo valor normal de 7 mil, porque esse valor é especial para essa turma aqui que estava comprometida
a transformar a vida, transformar o faturamento e aprender de verdade, se tornar uma verdadeira depiladora magnética, que é que é uma pessoa que é imã para clientes, que atrai clientes de forma magnética, que os clientes veem como referência, tá? Então, muito obrigada. Pela atenção de vocês, por estarem aqui até o final. Espero que eu tenha contribuído para a vida de vocês de alguma forma, para o crescimento de vocês de alguma forma. E para quem entrou e está entrando aqui para a comunidade de depiladora magnética, seja muito bem-vinda e bora fazer teu nome, mulher, porque mulher é assim, mulher é determinada, mulher corre atrás, tá? Então, boa noite a todas e um bom final de noite. Tchau!